Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 9 de janeiro. Estamos aí já quase na metade do mês, né? O ano de 2024 avança a passos largos. E eu quero te convidar, nessa primeira semana do tempo comum, a meditar comigo a palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21b a 28. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso?" Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, essa é a primeira pregação pública de Jesus numa sinagoga, é o seu primeiro ensinamento. Nós não sabemos qual foi o conteúdo dessa pregação. Não sabemos que ensinamento Jesus deu, mas nós sabemos que o seu ensinamento deixava maravilhada a multidão. E por quê? Porque ele ensinava com autoridade. Sabem que nos tempos atuais, olhando às vezes muitas pregações, muitas celebrações da Eucaristia, vendo muitas homilias, vendo leigos e leigas que também têm esse ministério de pregação na vida da igreja, a gente percebe que falta autoridade. E por que falta autoridade? Porque a fé que essas pessoas têm empregado é uma fé puramente racional. Elas se esquecem que nós não lutamos contra homens e mulheres de carne, mas lutamos contra os espíritos maus que estão espalhados pelos ares. Elas se esquecem que nós pregamos não uma história ou uma história, nós pregamos um homem, que é Jesus. Nós pregamos o Salvador da humanidade, o libertador verdadeiro do povo, aquele que rompeu as cadeias do pecado e da morte, aquele que não veio para fazer uma revolução social, mas veio para trazer uma revolução espiritual, aquele que veio romper de vez nas nossas vidas as cadeias da morte. Falta autoridade, falta fé. Quando falta fé, todo discurso é demagógico. Há tantas pregações que não servem para nada. Há tantas pregações que simplesmente são genéricas, falam de tudo, mas não falam daquilo que se deve falar. Que Jesus é o Senhor, que só Ele salva, que só Ele dá plenitude e a paz ao homem, que só Ele é capaz de preencher o vazio da nossa alma, que só a Jesus os demônios obedecem. E aqui outro fato espantoso. Para muitos cristãos hoje, o demônio não existe. Os demônios são figura de linguagem. São coisas que a igreja quer colocar para nós de modo a aprisionar as nossas mentes. Não. Se os demônios não existissem, por que os evangelistas falam dele e falam da expulsão deles por meio da autoridade da palavra de Jesus? Parece que querem tirar do evangelho do Senhor toda a sua mística, toda a sua força. A palavra de Deus, quando cai no coração do homem e da mulher e verdadeiramente produz o fruto da fé, essa palavra liberta o homem do mal. Ora, o ensinamento de Jesus o leva a uma praxis, ou seja, a uma atitude de ordenar aquele demônio que ele vá embora. O que acontece ali diante dos olhos de todos na sinagoga? Um exorcismo. E por quê? Porque Deus tem autoridade sobre esses espíritos. E vejam, Deus concede também à sua igreja essa autoridade de curar os enfermos, de expulsar os demônios.
de anunciar a palavra do Deus da vida. E a igreja não pode se abster dessa missão. A igreja não pode pregar ideologias. A igreja tem que pregar a palavra, que cura, liberta, salva, reergue, transforma, converte, anima e dá paz. A igreja precisa, essa é a missão da igreja. E ela precisa levar a sério essa missão. Nós não podemos estar aí à mercê do mundo, à mercê das modas do mundo, à mercê do pêndulo da história que vai e vem trazendo as suas ideologias. A igreja é uma rocha firme. O Evangelho é palavra imutável. A doutrina que o Senhor deu aos apóstolos, ela é sim estável, rígida, imutável. Eu não tenho autoridade para dizer que existe ou não existe. Quem define isso é a igreja. E se a igreja no seu catecismo diz o demônio é real, é porque ele é real. Se a igreja diz o céu é a nossa meta e o céu é real, é porque o céu é real. Se a igreja diz que Jesus é o único Senhor que a humanidade tem, é porque Ele é o único Senhor que a humanidade tem. Então não posso colocar em xeque o ministério, a vida, a palavra, as atitudes de Jesus que os seus apóstolos nos transmitiram. Não posso. Aqueles homens transmitiram a nós, como diz São João no prólogo do seu Evangelho, aquilo que vimos e ouvimos do Verbo da vida. Sobretudo João, irmãos caríssimos, que tinha sua cabeça sempre reclinada no peito do Senhor, que ouvia o pulsar do coração de Deus por nós. João jamais inventaria tais coisas, porque João foi testemunha ocular desses milagres, desses exorcismos, desses feitos e também da ressurreição do Senhor. Eu quero te convidar hoje a renovar a sua fé em Jesus e saber que Jesus pode expulsar da sua vida todo pecado e todo mal. Basta que você creia que Ele é o Senhor. Veja, no Evangelho até o demônio sabe que Jesus é o Senhor. Eu e você o sabemos? Que Deus te abençoe e até amanhã.